Meus amigos e amigas, muito boa noite para todos. Com alegria, com ação de graças, nós queremos fazer mais uma Escola da Fé. Hoje eu quero conversar sobre mais um grande santo da vida da igreja, Santo Inácio de Loyola. Você já percebeu que eu estou pensando assim, né, alguns santos mais importantes na história da igreja. Claro, todos os santos são importantes, mas tem aqueles que tiveram uma ação assim, mais determinante na história da igreja. Um deles foi Santo Inácio de Loyola. Então, quero conversar um pouco sobre isso, porque quando a gente estuda a vida de um santo, você entende um pouco da história da igreja no tempo dele. Santo Inácio foi logo depois, né, da Reforma Protestante, século XVI. Ele, como também Santa Teresa d'Ávila, que eu já falei nas aulas passadas, e outros grandes santos da igreja, São Pedro Canísio, São Roberto Bellarmino, próprio São Francisco de Sales, que trabalharam muito na reforma da igreja depois do concílio, muito do concílio de Trento. Vamos então conversar um pouco sobre Santo Inácio de Loyola, mas antes vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, antes de começar a conversar sobre Santo Inácio, eu quero mostrar esse livro para vocês, né? Eles seguiram Jesus, a vida de vários santos, resumidos aqui para as crianças. Olha, tem uma quantidade de santos aqui enorme. Quem escreveu foi uma consagrada da Canção Nova, né? A Tatiana Ferreira, que é do Cantinho da Criança, né? Quem acompanha a Canção Nova deve conhecer. E aqui, olha, quais os santos que ela enfoca aqui? Muitos santos. São José, São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá, São João Batista, Santa Clara de Assis, Santa Teresinha, São João Bosco, Santa Bernadette, São Juan Diego, Gema Galgani, Carlos Acutis, né? Santa Baquita, São Pio de Pietrelcina, Santa Maria Goretti, olha, e é assim uma linguagem para as crianças. É da editora Canção Nova, você pode adquirir aí pelo telefone da Canção Nova, que também é o WhatsApp, né? É o 12 31 86 2600. Muito bem, e quero lembrar também que você não se esqueça de ajudar a Canção Nova, né? Todos esses nossos programas, olha, só a Escola da Fé tem mais de 25 anos, toda semana, né? Um pouco daquilo que está no coração da igreja para você. Tem que cooperar, né? Tem que ajudar, não tem como, né? Seria uma ingratidão com Deus a gente não ajudar uma obra de Deus como essa. E a maneira mais fácil é o Pix, né? pix.doação@cancionnova.com. É a maneira mais fácil. Sobrou um dinheirinho lá, você pode encaminhar pelo Pix da Canção Nova. pix.doação@cancionnova.com. Muito bem, meus amigos, vamos conversar então sobre esse grande santo, Santo Inácio de Loyola, espanhol, né? Que foi o fundador da Companhia de Jesus. Ele era militar, né? Militar tem companhia, tem batalhão, tem pelotão, né? Tem legião. Ele então criou uma obra na igreja com o nome de essa característica do exército, a Companhia de Jesus, né? Que nós chamamos de jesuítas, né? Uma ordem que teve uma grande importância na Reforma Católica depois
da Reforma Protestante. Atualmente, a Companhia de Jesus é a maior ordem religiosa católica no mundo. Eu não sei nem dizer quantos membros tem hoje na Companhia de Jesus, mas é muita gente. Bom, Santo Inácio, ele nasceu no dia 24 de dezembro, na véspera do Natal, né, de 1491. Ele recebeu o nome de Iñigo Lopes, na localidade de Loyola, na Espanha. Ele foi o mais novo, né, de 13 irmãos e irmãs, né? A sua mãe faleceu em seus primeiros anos de vida e seu pai faleceu quando ele tinha 16 anos de idade. Então ficou órfão muito cedo de pai e mãe, adolescente com 16 anos de idade, né? Bom, em 1506, ele tornou-se pajem de um familiar, Juan Velázquez de Cuéllar. O que é pajem? Pajem não é o que nós estamos acostumados a alguém que pageia uma criança, não. O pajem é alguém que serve uma pessoa importante. Uma espécie de um assessor, um secretário, né? E, então ele foi pajem de um familiar que se chamava Juan Velázquez de Cuéllar, né? Que era ministro do Tesouro Real do Reino de Castela, durante o reinado de Fernando de Aragão, né? Veja, é de família nobre, família importante, né? Ele foi ser um auxiliar desse Juan Velázquez, ministro do Tesouro, né, Real do Reino de Castela. A Espanha era formada de reinos, a Espanha não estava unificada ainda. E o rei era o Fernando de Aragão, que depois se casou com Isabel, né, e formaram aí um casal cristão na Espanha. Muito bem. Ele era um rapaz que na Idade Média ele acompanhava um príncipe. Isso era o papel de um pajem. Um pajem era um rapaz que na Idade Média ele acompanhava um príncipe, um senhor, uma dama, né, para prestar certos serviços e iniciar-se também na carreira das armas, né? Tanto é que Santo Inácio se tornou um militar, né? Em 1516, Santo Inácio colocou-se a serviço do vice-rei de Navarra, né? Era outro principado da Espanha. Mas numa batalha de Pamplona, outra cidade ali da Espanha, havia muitas batalhas entre os reinos, né? Os reinos se desentendiam, havia muitas batalhas. Então, na Batalha de Pamplona, que foi no dia 20 de maio de 1521, ele ficou ferido, parece que um tiro meio de tipo canhão atingiu uma perna dele, e ele passou meses inválido no castelo do seu pai. Veja, o pai tinha um castelo, era gente de posses, né? Bom, e aí Santo Inácio precisou fazer um tratamento muito grande. E aí ele queria ler livros, né, que falassem de não sei, aquelas aventuras dos soldados, né, os cavaleiros famosos da Idade Média, só que onde ele estava não tinha. Aí deram para ele a Legenda Áurea, né, que é um clássico da Idade Média, né? A Legenda Áurea fala da vida dos santos, é um clássico grosso, né, e escrito por um bispo lá por volta de 1200 e pouco, na Idade Média, sobre a vida dos santos, de um bispo chamado Jacopo de Varazzi, que na verdade era um monge cisterciense, que ele comparava o serviço de Deus com uma ordem dos cavaleiros. Isso mexeu com Santo Inácio, porque ele era tipo um cavaleiro daquela época, né? Então, lendo a Legenda Áurea e também lendo a vida de Cristo e a vida de São Francisco, né? A partir dessas leituras, Santo Inácio ele quis dedicar sua vida a Deus, como São Francisco de Assis e outros líderes religiosos que ele também já tinha conhecido nessas leituras dele. Isso foi muito importante. Aqui a gente vê uma coisa interessante, né? Como é que um livro muda a vida de uma pessoa? Eu gosto de destacar isso. Os grandes santos valorizavam muito os livros. Por exemplo, São Francisco de Assis valorizava muito
mandava que as pessoas boas escrevessem bons livros e o povo lesse. O grande fundador do Opus Dei, né, São José Maria Escrivá de Balaguer, estimulava, tanto é que o pessoal do Opus Dei publica muitos livros. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a editora Quadrante, que é do pessoal ligado ao Opus Dei, que tem livros maravilhosos, né? A editora Cultor de Livros, do meu amigo Luiz Eduardo, também ele é um consagrado do Opus Dei, uma editora belíssima. Então a gente vê como é que um livro muda a vida de uma pessoa, né? Esse jovem, né, lá machucado, meses no hospital, no castelo, lendo, foi se convertendo, né? Um outro exemplo que eu gosto de dar é de Santa Edith Stein. Santa Edith Stein já é recente, aqui em 1940, judia, ateia, não acreditava em nada, uma sumidade na área de filosofia, de literatura, né? Um dia, passou uma noite na casa de um amigo, num campo, foi visitar um amigo, e o amigo tinha uma biblioteca, e ela gostava muito de ler, né? Pegou um livro na biblioteca, era um livro o quê? A Vida de Santa Teresa. Passou a noite lendo o livro. Não conseguiu parar de ler. Quando ela acabou de ler o livro da vida, eu já falei aqui desse livro, quando a gente fez aula sobre Santa Teresa, o livro da vida, a biografia que ela mesma escreveu. Acabou de ler o livro de madrugada, Edith Stein disse: eu quero ser católica, eu quero ser batizada. Saiu dali, procurou um padre para ser batizado. O padre mandou que ela estudasse o catecismo, porque ela não sabia nada. E falou para ela: olha, quando você tiver aprendido, você volta aqui que eu vou fazer um questionamento com você e aí você vai ser batizado. Ela disse: Deus, padre, pode perguntar o que o senhor quiser. Explicou tudo para o padre, uma coisa impressionante. Então, vejam a importância realmente. Eu estou colocando isso porque hoje as pessoas leem muito pouco. E é importante uma boa leitura diária, você ter um bom livro espiritual, né? Um livro de cabeceira, como se falava antigamente. Bom, ele queria ir trabalhar na conversão dos fiéis na Terra Santa. Era uma coisa que atraía muito o jovem nessa época, no século XVI. Né? Queria lá converter os infiéis da Terra Santa, que eram quem? Os muçulmanos. Né? Bom, durante esse período, ele desenvolveu os primeiros planos dos seus exercícios espirituais que ficaram famosos, né? Que muito, né, assim, influenciaram os métodos de evangelização da igreja. Santo Inácio desenvolveu esses exercícios espirituais e ele com aquela disciplina militar que ele tinha e com a espiritualidade, ele juntou as duas coisas e colocou isso no nível assim de ascese, ou seja, de busca de espiritualidade, de busca de santidade. Ficou famosíssimo, né? Os exercícios espirituais de Santo Inácio. Bom, após ele ter recuperado a saúde, então ele se dirigiu ao mosteiro de Montserrat, né? E ficou ali 3 dias, onde ele se confessou. E no dia 24 de março de 1522, ele colocou todo o seu equipamento militar, espada e tudo, diante da imagem de Nossa Senhora, se consagrou a ela, né? Doou as suas roupas a um mendigo e passou a vestir-se com um tecido assim, bem simples, tecido tipo de saco, né? Bom, em breve ele entrou no mosteiro de Manresa, na Catalunha, na Espanha, assumiu um estilo de vida mendicante, impondo-se rigorosas penitências. Frequentava a missa diária, rezava a liturgia das horas e ele costumava visitar o hospital e levar comida para os doentes. Quer dizer, começou realmente uma vida aí de penitência, de oração, de caridade, realmente fruto da conversão que ele viveu, né? Em Maresa, nessa cidade da Espanha, ele teve diversas experiências espirituais e visões, e também passou por diversas provações internas. Chegou a ter assim, muito desânimo, aflição, a tal noite escura da alma, né? A noite escura da fé, que vários santos passaram por isso. Bom, mas passadas essas provações, ele teve assim um ânimo renovado,
né? Ele conta na sua autobiografia o seguinte: estas visões o confirmaram então e lhe deram assim tanta segurança sempre da fé que muitas vezes ele pensou consigo: se não houvesse escritura que nos ensinasse essas verdades da fé, ele se determinaria a morrer por elas só pelo que ele viu, nas visões que ele teve, entende? Quer dizer, então a gente percebe que foi um homem assim que Deus perseguiu, como São Francisco de Assis, como todos os grandes santos, chamado mesmo, e que responderam à graça de Deus. Isso que é importante, né? Porque muitas vezes Deus chama e a pessoa não responde. Por exemplo, aquele jovem do Evangelho, né? Que Jesus chamou. Bom, você quer ser perfeito? Então vai, vende tudo e me segue. Mas o jovem não teve coragem. Então você vê que Deus ele não tira a liberdade. Deus chama, né? Mas a pessoa tem que decidir, a pessoa tem que... Então isso é importante para todos nós. Deus ele fala na nossa vida pelos acontecimentos. Às vezes, como os santos, por exemplo, fala através até de visões, né? De revelações. Mas o importante sempre é a liberdade da pessoa para poder responder a Deus. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente volta já para continuar. Muito bem, meus amigos, hoje nós estamos conversando sobre o grande Santo Inácio de Loyola. O santo fantástico que realmente trouxe para a igreja uma contribuição muito grande. Tem vários livros de Santo Inácio que a gente pode encontrar. Um livro que eu coloco aí um pouco sobre a vida dele é nesse terceiro volume da minha coleção História da Igreja, que é a parte assim mais da parte, na verdade, é o terceiro volume. Esse que eu peguei é o segundo. O terceiro volume, não sei se eu estou com ele aqui. Está aqui comigo. O terceiro volume é sobre a Idade Moderna e Contemporânea. Aqui, nesse volume, tem um capítulo inteiro sobre Santo Inácio de Loyola. Porque eu gosto muito de colocar a vida dos santos na história da igreja, porque a gente conhecendo a vida dos santos, a gente conhece também um tempo da realidade da igreja. Isso ajuda a gente também a compreender a história. Bom, Santo Inácio, nessa cidade ali que ele viveu, Maresa, na Espanha, ele teve uma experiência mística, né? Conforme ele narrou mais tarde ao padre Luís Gonçalves da Câmara, um padre espanhol também. Ele disse o seguinte, que ele estando ali, assentado, começaram a abrir-se-lhe os olhos do entendimento. A Virgem Maria tornou-se assim objeto de uma devoção profunda para ele. E aí ele teve a inspiração para escrever os exercícios espirituais. Então, os famosos exercícios espirituais, veja que é uma coisa assim que veio meio que do céu para ele. Por isso que teve uma repercussão muito grande na igreja. Os papas usavam os exercícios espirituais. E vale a pena a gente conhecer, né? A editora Loyola publica aí os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. É um caminho de santificação, né? Bom, ele chegou aí para Jerusalém, como eu falei, para a Terra Santa. Ele foi recebido pelos franciscanos, que já estavam lá na Terra Santa, né? E na Terra Santa ele visitou os lugares sagrados do cristianismo e decidiu permanecer, né, vivendo ali. Entretanto, os franciscanos, engraçado, não permitiram e ele embarcou de volta para a Itália. Olha que coisa interessante, os desígnios de Deus que a gente não compreende, né? Por que os franciscanos na Terra Santa não permitiram o Santo Inácio ficar ali? Certamente perceberam que não era a vocação dele ali. Bom, ele voltou para a Itália, em Veneza, né, onde os barcos que vinham lá do Oriente atracavam, que os venezianos que eram os grandes navegadores, né? E chegou ali em Veneza em 1524. Bom, dali ele seguiu para Barcelona e diante dos planos frustrados, né, de viver lá em Jerusalém, ele começou a pensar em novos ideais. E surgiram novos ideais, por exemplo, ajudar as almas. Pensava, eu tenho que ajudar as almas. Para isso ele decidiu, então, estudar. Olha que coisa interessante.
ele decidiu estudar, depois já de maduro, né? Enquanto os jovens iam estudar com 18 anos, ele foi estudar com quase 30 anos. Olha que coisa importante. Ele foi estudar, né? Diversos cavaleiros e damas importantes vinham ouvir as conversas com ele, as palestras dele. E aí ele começou a reunir um grupo de pessoas para dedicar-se a reformar as suas vidas e a igreja, porque a igreja estava vivendo a época da Reforma Protestante, né? Século XVI. Então ele acabou dessas reuniões, ele reuniu 3 companheiros, né? Que acabaram não prosseguindo nesse projeto dele. Mas ele continuou estudando. Depois que ele dominou o latim, olha, foi estudar o latim, que ele não sabia o latim, era o espanhol, né? O seu mestre, toda a universidade tinha um mestre, né? O aconselhou a procurar a Universidade de Alcalá, na Espanha, para ele prosseguir os seus estudos. Bom, então ele entrou para a Universidade de Alcalá. Os 3 primeiros companheiros que ele tinha conhecido o seguiram. E aí permaneceu 1 ano e meio na Universidade de Alcalá. Além dos estudos, ele se dedicava à pregação e dar os exercícios espirituais que tinha desenvolvido. Isso é uma coisa que ele marcou muito a vida dele, né? Bom, inclusive ele foi acusado de suspeita na Inquisição que havia na época, né? Que o denunciou ao vigário da cidade de Toledo, uma cidade importante da Espanha. Na época, havia muita perseguição aos chamados alumbrados. Alumbrados eram uns cristãos assim meio ditos carismáticos, mas que tinham uma série de erros, de abusos, né? Então havia assim uma perseguição aos alumbrados e meio que acharam que o Santo Inácio estava meio no meio deles. Bom, até ele foi obrigado a usar roupa comum, não podia usar assim roupa de frade, de religioso, né? E esses alumbrados, que eram um movimento religioso espanhol do século XVI, é uma espécie de uma seita mística que foi perseguida e foi considerada herética e meio que relacionada com o protestantismo da época. E Santo Inácio foi meio considerado como se fosse desses alumbrados. Por isso que ele foi levado até a Inquisição, né? Originou-se em pequenas cidades da região central de Castela, aí, em torno de 1511, esses alumbrados aí, e que meio que quiseram confundir Santo Inácio com eles. Bom, acabou que Santo Inácio foi preso durante 1 mês e meio. Olha o que esses homens passaram, né? Na prisão, ele continuava a ensinar e a pregar para os outros presos ali. Por fim, nenhum mal foi encontrado nos seus ensinamentos. Olha que interessante. Eu não sei se lembram, quando eu falei de Santa Teresa d'Ávila, também os ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila foram sujeitos ao exame da Inquisição, que era muito rigoroso, o Santo Ofício, que hoje é a Sagrada Congregação da Fé do Vaticano. Não encontraram nada de erro nos escritos de Santa Teresa. Ela disse, não me preocupe de jeito nenhum, porque eu nunca escrevi nada contra a doutrina da igreja. Mesma coisa é Santo Inácio, né? Então, Santo Inácio, ele não encontraram nada de errado nele, mas ele foi obrigado a se vestir, como eu falei, né, com roupa comum. E proibiram ele de pregar por um tempo. Bom, depois o arcebispo abriu-lhe as portas da Universidade de Salamanca, outra grande universidade. Todas essas universidades foram fundadas pela Igreja. Alcalá, Salamanca, Sorbonne na França, Oxford na Inglaterra, Cambridge na Inglaterra, Coimbra, Portugal, todos fundados pela Igreja. Bom, de Alcalá ele foi para a Universidade de Salamanca. Aí a sua pregação ganhou fama, né? E por suspeita dos dominicanos, que tinham um certo atrito com os jesuítas, né, sobre os seus conhecimentos de Deus, ele foi interrogado, denunciado e foi preso de novo. Os dominicanos eram bem mais antigos, né?
Porque os dominicanos, como São Domingo, por volta do ano 1150, Santo Inácio é 1500 e pouco. Então, os dominicanos, eles eram, assim, os grandes inquisidores. Acabaram prendendo Santo Inácio, né? Foi denunciado, foi preso, mas, novamente, ele conseguiu se livrar. De novo na prisão, o vigário do bispo e professor da Universidade de Salamanca, onde ele estudava, foi visitá-lo, e Inácio entregou-lhe o livrinho dos exercícios espirituais, olha que interessante, para esse vigário do bispo, né, da Universidade de Salamanca analisar, examinar. Depois que ele examinou, né, levou até para alguns doutores examinar, eles não encontraram nada que o condenasse, né? Aí, de novo, Santo Inácio vai ser solto. Mas veja, gente, o que eu quero que vocês percebam, a luta desses homens até chegar numa obra que Deus quer que ele faça. É interessante que Deus testa a pessoa, para ver se a pessoa não desiste. Porque se a pessoa desiste, não tem fibra, não tem realmente o que? Vocação para fazer o que Deus quer. Isso me faz lembrar Padre Jonas Abib, sabe? Eu que acompanhei o senhor Jonas 50 anos, eu vi o que esse homem passou na vida. Era para ter desanimado muitas vezes. Quando a rádio estava começando a crescer, queimou o grande transmissor da rádio. Parece que ia parar tudo, acabar tudo, nada. Saía ele para Luzia, pedindo dinheiro emprestado para o povo, né, para poder comprar um novo retransmissor. E aí vai. Né? Parece que Deus deixa realmente esses fundadores de obras de passar por esses percalços para testar realmente, como fez com Abraão. Né? Não fez Abraão sacrificar o Isaac? Só na hora H que o anjo segurou a mão do Abraão. É assim. Né? Bom, Inácio e os seus companheiros, eles foram libertados. Aí ele foi preso com os 3 companheiros que ele já tinha. Foram libertados. Mas eles foram proibidos de pregar até concluir 4 anos de estudos na universidade. Né? Estudo de teologia, principalmente. Né? Diante disso, ele decidiu, então, seguir sozinho para estudar em Paris. Olha, aí ele foi para a Universidade de Sorbonne, que era a maior universidade de teologia, né, da Europa. Ó, depois de passar pelas universidades ali da Espanha, 2 universidades da Espanha, ele vai para a 3ª universidade, que é a Universidade de Sorbonne. Né? Bom, ele deu uma grande importância aos estudos. No livro que ele escreveu, O Peregrino, ele disse o seguinte: interrogava-me muitas vezes sobre o que eu devia fazer. Né? Era um estudante assim, já tardio, com 33 anos, mas estudou gramática em Barcelona. Em Paris, ele compreendeu que aos conhecimentos espirituais que adquiria sozinho era necessário acrescentar outros que só se compram com o trabalho e o estudo. Então, isso é muito importante a gente entender. Né? Veja, é a fé e a razão. Muito importante. Hoje, quem quer se dedicar a Deus no trabalho de evangelização precisa ter as 2 coisas. Veja, Santo Inácio com 33 anos, depois de ter ido lá para a Terra Santa, os franciscanos devolveram ele para a Itália. Os dominicanos o criticavam, ele foi estudar. Aí, né, de Alcalá passou para Salamanca, de Salamanca para Sorbonne, em Paris. Né? Bom, por isso, durante 7 anos, esse homem maduro teve, assim, tinha uma fortaleza de fincar raízes no estudo. Veja, gente, não é só a fé, é também a razão. E essa longa e minuciosa formação viria a parecer assim tão necessária que ele impôs a companhia de Jesus quando ele redigiu, né, as chamadas constituições, né, da companhia. Ele impôs essa necessidade do estudo. Por isso que os jesuítas se tornaram os maiores estudiosos da igreja. Fundaram universidades no mundo inteiro, os jesuítas, colégios, universidades. Né? E muitos cientistas. Né? Só para dar um exemplo, quem descobriu o Big Bang, o padre Georges Lemaitre, mais ou menos em
80 por aí, era um jesuíta, né? Um doutor em astrofísica. Bom, em 1528, Santo Inácio entrou para a Universidade de Paris, a Sorbonne, onde ele ficou 7 anos e estendeu a sua educação literária e teológica, né? Tentando, assim, cativar o interesse de outros estudantes para os seus exercícios espirituais. A vida dele de pregação girava em torno dos exercícios espirituais. Bom, em 1533, ele obteve a licença para ensinar como professor, docente. Em 1534, ele tornou-se mestre em artes. Só que artes, naquele tempo, não era essa arte que a gente fala aí, arte culinária, não. Artes era o quê? Eram as ciências, né? A retórica, a oratória, a gramática, a matemática, a geometria, eram as artes, né? E ele tinha 6 seguidores, aí começou a fundar a congregação. Era o Pedro Fabro, que era o único sacerdote do grupo, Francisco Xavier, São Francisco Xavier, que depois foi para a Índia, para a China, Alfonso Salmeron, Diego Lainez e Nicolau Bobedilha, que eram espanhóis, e Simão Rodrigues, que era português. Então, ele formou um primeiro grupo com esses colegas da Universidade de Sorbonne. E o plano do grupo era seguir para Jerusalém em 1537. De novo, eles queriam ir para Jerusalém. Em 15 de agosto de 1534, ele e os outros 6 fundaram a Companhia de Jesus na capela cripta de Saint-Denis, na igreja de Santa Maria, em Montmartre. Aí eles fundaram realmente, vamos dizer assim, a semente da congregação, né? E dizia, para efetuar trabalho missionário e de apoio hospitalar em Jerusalém, ou para ir onde o Papa quiser, sem questionar. Pensava ir para Jerusalém, mas acabou que não foi de novo para Jerusalém. Mas o que ele queria mesmo era servir ao Papa, porque estava vivendo a época da Reforma Protestante. E o Papa era muito atacado, né? Bom, então, na companhia de Fabro e Lainez, Santo Inácio viajou até Roma em outubro de 1538, para colocar-se à disposição do Papa Paulo III. Foi um Papa muito importante, de 1534 até 1545. Aí, então, ele queria colocar a congregação dele, além dos votos de pobreza, obediência e castidade, ele tinha um voto de obediência restrita ao Papa. Ele dizia, obedecer como um cadáver. Obedecer como um cadáver não consegue desobedecer ninguém, né? Era a expressão que ele usava para os amigos dele. Muito bem, vamos para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Meus amigos e amigas, estamos aí hoje conversando sobre Santo Inácio de Loyola. Eu acho que é importante conhecer um pouco da vida desses gigantes da igreja, porque afinal de contas trabalharam tanto pela igreja, né? Trabalharam tanto por nós e muitas vezes a gente não sabe nada da vida deles, né? Então, por isso que eu estou gastando aqui, um tempo agora da nossa Escola da Fé, gastando um tempo aí, e eu fui buscar informações assim bem precisas sobre esses santos para trazer aqui. Então, nós paramos no ponto em que Santo Inácio, com os 7 amigos, ele começou então a congregação, né? E se colocando à disposição do Papa, na época o Papa Paulo III, para fazer o que o Papa quiser. Aliás, esse Papa Paulo III, que foi o Papa de 1534 a 1549, foi o Papa que, quando o Brasil estava sendo colonizado, veja, o Brasil começou a ser colonizado em 1500, ele proibiu com 3 bulas pontifícias a escravidão de índios no Brasil, que começou a acontecer pelos colonos que vinham da Europa para o Brasil. E é interessante que, eu estou colocando isso porque muita gente fala que a igreja explorava os índios, escravizava. Mentira. Os jesuítas que estavam aqui, aliás, Santo Inácio mandou os jesuítas para o Brasil. O primeiro que chegou aqui foi Manuel de Nóbrega, né, por volta de 1540. Depois, em 1550, veio São José de Anchieta e mais vários outros jesuítas. O que eles faziam? Eles protegiam os índios contra a escravidão.
e evangelizavam os índios, e educavam os índios. Fundaram as famosas reduções, que eram verdadeiras comunidades indígenas, protegidas, evangelizadas, educadas, que estudavam e tudo mais. Bom, só para aproveitar aí um parênteses desse Papa Paulo III, que Santo Inácio colocou a congregação a serviço dele. Bom, no caminho de Santo Inácio aí para Jerusalém, para coisas, ele entrou para rezar numa capela perto de Roma. E ali ele teve uma experiência profunda, que marcou decisivamente o futuro do grupo, né? E essa inspiração que ele teve ali era exatamente para eles viverem em Roma. Olha que interessante. 2 vezes ele tentou ir para Jerusalém, primeira vez sozinho, os franciscanos devolveram, agora ele foi com um grupo e voltou. Bom, e teve em Roma, e teve com o Papa Paulo III, esse Papa que eu falei, né? E o Papa Paulo III, diante de um mundo que estava assim em expansão, né? Necessitava de missionários para as terras longínquas que precisavam evangelizar, a América que estava sendo descoberta, né? 1500 e pouco, também lá na Ásia, né? E lá no Oriente. Então, o Papa Paulo III queria contar com os jesuítas para a sua tarefa. E aí, Santo Inácio não teve como dizer não, porque ele criou a congregação para colocar à disposição do Papa. Por isso que você vai ver os jesuítas vindo para o Brasil, São Francisco de Xavier Índio lá para a China, para o Japão, e morreu por lá, não voltou. Outros foram para as Filipinas, outros foram para a África Católica, entende? Porque esse homem colocou a congregação ao serviço do Papa. Então, com a entrada de novos companheiros na ordem, que aí foi entrando mais gente, né? Então, Santo Inácio elaborou uma regra que teve depois a aprovação verbal do Papa Paulo III, né, em 1539. Depois, em 27 de setembro de 1540, né, o Papa confirmou a ordem através da bula Regimini Militantes Ecclesiae. Né? Através dessa bula, o Papa confirmou, oficializou a congregação dos jesuítas. Bom, o número dos seus membros, então, o Papa limitou a 60 no começo, sendo essa limitação que depois foi abolida por uma outra bula pontifícia de um outro Papa em 1543. Né? Aí a congregação pôde crescer mais. 1551, né? Santo Inácio criou em Roma o famoso Colégio Romano, que hoje é a atual pontifícia da Universidade Gregoriana, famosíssima, de ensino gratuito, que, adotando o sistema parisiense, ele renovou o ensino na Itália. Veja, Santo Inácio fundou o maior colégio de Roma e depois virou uma universidade. O colégio foi mantido pelo Papa Gregório XIII, né, 25 anos depois da morte de Santo Inácio. Por isso teve o nome de Universidade Gregoriana, porque o colégio estava em crise muito grande, mas o Papa bancou, manteve, e aí ficou chamado de Universidade Gregoriana, a famosa Universidade Gregoriana que muitos vão estudar lá hoje, né? Bom, Santo Inácio ele escreveu as constituições jesuítas que foram adotadas em 1554. Aí ele deu uma formatação assim, mais de completa a ordem, né? E criaram então uma organização hierarquicamente rígida, enfatizando o quê? Absoluta autoabnegação, obediência ao Papa e aos superiores hierárquicos. Aquilo que eu já falei, meio tipo de disciplina militar, né? Disciplina militar é assim, você tem o coronel, embaixo o major, o capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente, e um tem que obedecer o outro. Né? Então, ele colocou esse tipo de disciplina na congregação jesuíta. Né? E aquela história, obedecer como um cadáver. Ele via nisso um meio de manter a humildade das pessoas. E dizia o seguinte, né? O grande lema dos jesuítas é esse, ad majorem Dei gloriam, tudo para a maior glória de Deus. Esse era como que a chave, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Não roubar a glória de Deus, tudo para a glória de Deus.
né? Em 1548, foram então impressos pela primeira vez os exercícios espirituais, porque aí surgiu a imprensa com Gutenberg na Alemanha, né, 1450, ele pôde imprimir os exercícios espirituais pela primeira vez. Antes era tudo manuscrito, né? Como eu já falei, foram examinados pela Inquisição Romana na época, tendo sido autorizados, né? E olha, gente, era um exame rigorosíssimo. Bom, Santo Inácio morreu em Roma no dia 31 de julho de 1556, e nessa data os jesuítas eram aproximadamente 1000, já eram mais ou menos 1000, estavam espalhados em 110 casas e 13 províncias. Veja como a coisa se expandiu, né? Cresceu, espalhou muito pelo mundo. Eram 35 colégios em funcionamento e mais 5 aprovados. Ele foi canonizado no dia 12 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV. E a festa dele no dia 31 de julho. Bom, atualmente a Companhia de Jesus, ela constitui a maior ordem religiosa da Igreja no mundo, com cerca de 30 mil membros. Tem 500 universidades e colégios e 200 mil estudantes anuais. Realmente é muita coisa, né? Em 1922, poucos meses após ser eleito Papa, Pio XI, que foi Papa de 1922 até 1939, Pio XI declarou, né, e constituiu Santo Inácio de Loyola com esse título: Celestial Patrono de todos os exercícios espirituais. Patrono de todos aqueles que fazem os exercícios espirituais, né? E, por conseguinte, de todos os institutos, associações e congregações de qualquer classe que ajudam e atendem aos que praticam os exercícios espirituais. Veja a importância que o Papa Pio XI, já agora aqui, em 1920, né? Os exercícios espirituais foram escritos lá em 1500 e pouco, Santo Inácio. Agora aqui, em 1900 e pouco, o Papa dá uma importância tremenda aos exercícios espirituais. É um fruto de Santo Inácio que eu diria assim, que ele recebeu por inspiração do céu, né? O Papa Pio XI, ele publicou, por ocasião do seu jubileu sacerdotal em 1929, ele publicou uma encíclica, Mens Nostra, sobre os exercícios espirituais. Veja, o Papa Pio XI fez questão de publicar uma encíclica sobre os exercícios espirituais, com a decisão de estabelecer o que anualmente um retiro baseado nos exercícios espirituais para o Papa e para os membros da Cúria Romana. A gente sabe que todo ano o Papa e a Cúria Romana têm um retiro na época da Quaresma. Pois olha o que o Papa Pio XI fez: colocou os exercícios espirituais para, né, esse tempo de retiro, reflexão do Papa junto com o clero. Bom, com o Papa Paulo VI, aliás, é São Paulo VI, né, os exercícios espirituais passaram a ser realizados na primeira semana da Quaresma, né, ali em Roma. Veja, já que recente, Papa Paulo VI, que morreu aqui em 1974, por aí, né? Bom, Santo Inácio era um homem de muita oração, muita meditação, muita reflexão. Eu vou destacar uma oração dele aqui, né, que é muito interessante. Ele dizia assim: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Dispondes deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, a vossa graça. Isto me basta. Nada mais eu quero pedir. Quer dizer, essa oração de Santo Inácio, realmente ela mostra que, sim, a abnegação desse homem, entrega tudo para Deus. A única coisa que eu quero é o vosso amor, a vossa graça, isso nos basta. Nada mais eu quero pedir.
né? Então, a gente vê que em tudo isso, né, Santo Inácio ele tinha muita espiritualidade. Uma oração que ele deixou também, inclusive hoje, é uma oração indulgenciada no Manual das Indulgências, do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI colocou aquela oração que também é dele, né? E que a gente, se rezar depois da missa, a gente ganha uma indulgência parcial. Aquela oração bonita, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, meu bom Jesus, escutai-me, dentro das vossas santas chagas, escondei-me, não permitais que de vós eu me aparte, do espírito maligno defendei-me, na hora da minha morte chamai-me, mandai-me eu ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve e bendiga pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, uma oração profundíssima, é uma oração assim, excelente, para você rezar depois da comunhão. Por quê? Porque ele fala, alma de Cristo santificai-me. Cristo tem uma alma humana, só que você recebe na Eucaristia Cristo com essa alma. Nós temos uma alma humana, Cristo tem uma alma humana, então a alma divina, a alma humana de Cristo se une com a nossa alma humana. Alma de Cristo santificai-me, corpo de Cristo salvai-me. Você recebe o corpo de Cristo na Eucaristia, salvai-me, né? Sangue de Cristo inebriai-me, ou seja, purificai-me. O sangue de Cristo na Eucaristia mistura com o nosso sangue. Por isso que essa oração de Santo Inácio, o Papa colocou como indulgenciada. A gente deve ensinar o povo a rezar essa oração depois da missa. É rapidinho. Eu penso que a própria pessoa que está de comentarista da missa deve pedir autorização para o sacerdote e depois que terminar a Eucaristia, distribuir para todo mundo, né? É um minuto você reza essa oração com o povo, né? E está entre as 70 orações indulgenciadas que o Papa Paulo VI colocou no Manual das Indulgências, dentro da Constituição Apostólica das Indulgências, que ele publicou em 1969, ele colocou essa oração de Santo Inácio. E tem outras orações de Santo Inácio, né? Então, aí a gente vê quanta coisa maravilhosa a gente tem. Bom, gente, então, isso que eu queria mostrar a vocês nessa aula de hoje. O grande Santo Inácio de Loyola. Eu vou ainda, nessa nossa Escola da Fé, trazer algumas histórias aí de alguns outros santos que tiveram uma repercussão muito grande na vida da igreja, né? E que sempre vale a pena, porque não é todo mundo que tem condição de ler um livro, às vezes, sobre a vida de um santo, né? Bom, e aproveito mais uma vez para mostrar aqui esse livro, né? Publicado pela editora Canção Nova, da consagrada da Canção Nova, a Tatiana Ferreira, que muita gente deve conhecer aí, do Cantinho da Criança, e ela escreveu aqui um livro sobre os santos, mas assim, com uma linguagem para criança. E aqui tem uma quantidade enorme de vida de santos. Olha, eu não contei aqui, mas pelo que eu vejo aqui, a gente deve ter aqui pelo menos acho que de 20 a 30 santos que ela faz um resumo e coloca numa linguagem para as crianças. Então, fica aí uma recomendação para vocês também. Ok? Muito bem, agradeço as pessoas que nos acompanharam até aqui, né? Que Deus os abençoe. E eu quero pedir a algum sacerdote, algum diácono que por acaso nos acompanhe, nos dê a sua bênção sacerdotal. A bênção pode ser dada à distância, porque é um sacramental, mas você precisa ter fé para que essa bênção tenha efeito na sua vida. Então, tome posse dessa bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.